Olá, estamos chegando para mais um podcast do CRFMG em áudio e vídeo para você, sempre com um assunto técnico importante, sempre balizado aqui com a equipe técnica do CRFMG, com a equipe da diretoria e a gente tratando de um assunto. E hoje a gente vai falar sobre a conscientização sobre as hepatites virais. No dia 28 de julho, todo ano tem o Dia Mundial de Conscientização sobre essa doença. Essa atenção em relação às hepatites virais, de acordo com o Ministério da Saúde, de 2000 a 2021, foram notificados aproximadamente 720 mil casos de hepatites virais no país. A nossa convidada está aqui. Quem vai nos ajudar a bater esse papo e trazer essa informação para você que está nos acompanhando, está aqui do meu lado, Sebastião José Ferreira, diretor tesoureiro do CRFMG. Tião, seja bem-vindo aqui ao podcast. Ok, é um prazer estar aqui com vocês. Muito bem. E agora, apresentando no nosso podcast a nossa convidada, a doutora Maria de Fátima Leite, ela que é formada em farmácia pela Universidade Federal de Ouro Preto, tem doutorado pela Universidade de Chicago e pós-doutorado pela Universidade de Yale, ambas nos Estados Unidos. Atualmente é professora titular da UFMG, um currículo extenso e a gente vai bater um papo com ela. Doutora, seja muito bem-vinda aqui no nosso podcast do CRFMG. Muito obrigada, agradeço o Conselho de Farmácia, é uma honra e, na verdade, uma grande responsabilidade estar aqui, né, e falar para o Conselho, para meus colegas de trabalho e para os ouvintes. Legal. Essa questão da hepatite viral, ter uma campanha, a gente conversava aqui um pouquinho antes de entrar, né? É que legal que a gente tem uma campanha para falar de uma doença tão importante. Sempre foi assim, doutor? Não, isso não foi sempre assim. Essa campanha surgiu pela necessidade de combater essa doença que tinha uma... Você viu, a mortalidade ainda é alta por essas doenças, por esse tipo de doença hepática. Apesar de hoje já existir vacina e tratamento, a mortalidade ainda é alta. Então, a necessidade da campanha é espetacular, porque as doenças hepáticas, a maioria delas podem ser prevenidas. Então, o que a gente está fazendo aqui hoje é importante e não sempre existiu, mas eu acho que a gente deve, inclusive, ampliar essa campanha para outras doenças hepáticas também. Perfeito. Tião, a questão o fígado acaba sendo aí um órgão complexo, né? A gente discutindo esse assunto da hepatite, né? Isso é verdade. Ainda mais quem gosta muito de beber uma bebida alcoólica, né, deve prejudicar bastante. Pois é, isso que a gente vai perguntar, doutora. A gente vai falar, bem, gente, da hepatite viral, mas o álcool está associado à hepatite, a hepatite alcoólica tem uma grande incidência, né? Exato. Então, ó, vamos lá por parte, né? Sou professora, sabe? Professora gosta de falar assim. Então, Vamos resumir por capítulos. Exato. Hepatite é qualquer inflamação do fígado. Ela pode ter causa viral, mas pode ter outras etiologias também, e uma delas pode ser o consumo crônico de álcool. Por que a gente está trazendo isso aqui? Porque no levantamento que a nossa equipe fez recentemente, usando dados da plataforma DataSUS, das últimas 2 décadas no Brasil, nós vimos que a doença hepática que mais está matando a população brasileira é a doença hepática alcoólica crônica. Então, é um ponto assim, para a gente discutir aqui hoje também. Existe cura, doutor? Para a doença hepática alcoólica crônica, ainda não. Não existe cura, também não existem essas campanhas. Tão bom que a gente está falando disso aqui hoje. E eu acho que é uma questão da gente acender um alerta para os atores políticos, sabe? Para financiar mais pesquisa na área de tratamento e conhecimento do que está acontecendo com o órgão, né? Mediante o consumo de álcool, para possibilitar o tratamento das pessoas acometidas por essa doença. Pois é, lá na ponta, na farmácia, às vezes chega uma pessoa ali, né? Já está fazendo o atendimento e tudo. E a gente sabe o quanto que o farmacêutico ele é o primeiro profissional de saúde que a população tem um contato. Talvez num papo ali da farmácia, ou né, num atendimento ali farmacêutico, pode virar uma indicação para um atendimento médico. O que é observado nesse sentido, hein, doutora? Para a gente poder falar um pouco dos sintomas. O que a gente está sentindo que está com hepatite? Então, olha, os sintomas, eles são, para te falar a verdade, um pouco genéricos, porque a pessoa sente dor abdominal, fadiga, náusea. É esse momento que a pessoa que está assistindo fica preocupada, né? Porque ela está sentindo isso, está sentindo aquilo. Mas isso é bem diversificado, Exato. percebe? Agora, tem um ponto que é diferenciado, a icterícia.
A icterícia é a coloração amarela que a pessoa apresenta quando está num quadro de hepatite. Então, é um termo, né, médico para definir é um amarelão. A pessoa fica com o olho amarelo, com a pele amarela. Mais ou menos com aquela questão do quando recém-nascido acontece? Exato, Mais ou menos exato. aquela Está situação? relacionado com o acúmulo de bilirrubina, que é um pigmento que a gente tem na corrente sanguínea, e ele é metabolizado no fígado. Se o fígado estiver assim, ó, não estiver funcionando legal, o que acontece? Não metaboliza, acumula no sangue, aí forma essa cor amarela nos olhos, né, que fica fácil de perceber, na pele. Então, esse é o sintoma diferencial melhor para fazer um diagnóstico clínico, né, visual, de uma hepatite, diferente de uma outra dor abdominal, de uma fadiga por outros sintomas. Agora, o que é o fígado, hein, doutora? O fígado, ele tem aquela velha história, né? Quando a pessoa não bebe muita água, fala, vai dar um susto no fígado, né? Vai beber Pois uma aguinha e tal. É um órgão que acaba sendo ali, não é protagonista, mas ele não é protagonista no corpo humano, como o coração é, talvez, mas ele tem ali uma participação, ele é pelo menos um centroavante. Olha, eu vou te falar uma coisa, o fígado é um órgão essencial para o nosso corpo. Aham. Porque ele tem um papel importante tem várias funções, né? Por exemplo, de armazenar vitaminas, na digestão de lipídio, por exemplo, de coisas que a gente alimenta, estocar minerais e etc. Mas uma função importante é a desintoxicação. Então, a desintoxicação por substâncias nocivas, aí pode ser vírus, pode ser alguma coisa que você alimenta ou alguma coisa que você bebe. E ele faz o papel realmente do bem. O fígado, quando ele sofre uma injúria, as células seguram aquela injúria para evitar da injúria passar para o restante do nosso organismo. As células morrem. As células remanescentes, elas multiplicam para poder compensar, voltar à normalidade. Então, essa é uma função que a gente chama de regenerar. Eu falo que o fígado é igual o rabo de lagartixa. Você já viu isso? Se você corta o rabo de lagartixa, cresce de volta. Esse crescer de volta é o regenerar. É isso que o fígado faz. Quando ele tem uma injúria, morre, cresce de volta. Quando isso está acontecendo, o fígado está funcionando bacana. Agora, quando você tem uma injúria que é crônica, que é persistente, aí ele para de passar por esse processo e aí deixa de ser saúde e vira doença. Tião, tem alguma questão que você quer colocar para a doutora, para a gente tratar desse tema aqui, de alguma forma? Acho que as pessoas que estão assistindo, de repente, os nossos profissionais, que às vezes não trabalham nessa área especificamente, os farmacêuticos e também o público geral, tem essa dúvida, né, em relação à hepatite, né? Tem. Inclusive, é muito comum aparecer na drogaria, na farmácia, algum paciente que relata que é usuário frequente de álcool, etc., e usa muito chá de picão. Eu queria que você esclarecesse. Pois Nossa, você e fez inclusive uma dá pergunta. para as crianças também, quando os recém-nascidos tomam chá, né? Olha, isso funciona. Eu não sei te falar o mecanismo. Eu não sei se é sabido o mecanismo celular que isso acontece. O fato de não saber o mecanismo significa que não funciona, né? A resposta funciona, é dado inclusive para a criança, melhora essa questão da icterícia, melhora a função hepática. O mecanismo preciso que isso acontece, eu desconheço. Não significa que não é sabido, eu desconheço para te falar com precisão. Beleza. Ok, então quer dizer que tem valia, Tem não é valia uma porque crendice. funciona. Agora eu não Tá. sei te explicar o mecanismo, porque a gente que é farmacêutico gosta muito de falar de mecanismo de ação, né? Qualquer coisa a gente quer entender o detalhe de como funciona. Eu não sei te falar especificamente do chá de picão. Quando a criança tá, quando eu vi essa palavra icterícia e vi agora o chá, eu lembrei muito da minha filha, que ela tomava o chá e tal. Esse momento da criança, ele tem a ver com o fígado? Aquele amarelão? Tem a ver, porque está relacionado com o nascimento, o metabolismo ainda não está completo, então por isso que é transitório, né? No recém-nascido, às vezes ele toma lá um pouco de luz e resolve isso, é uma coisa transitória, é muito comum acontecer isso em recém-nascido, mas de caráter transitório, porque o fígado tem esse papel espetacular, quando ele sofre alguma injúria, ele rapidamente dá conta do recado e está lá para enfrentar o que estava para acontecer. Então é o que acontece no recém-nascido. Agora, ô Tião, você imagina o que mais mata no Brasil? Acidente de trânsito ou hepatite alcoólica? Rapaz, é difícil de perceber, ainda mais num país igual o nosso. Em Minas Gerais, por exemplo, a maior malha rodoviária, né? Pois é. Então, a gente vê pela 381. Eu acho que a doutora pode dar uma explanada pra gente. Ó, eu vou dar spoiler não, vou deixar ela explicar. Gente, presta atenção na pergunta, hein? O que mata mais no Brasil? Hepatite alcoólica ou acidentes de trânsito, doutora? Então, bora lá. Isso é uma pergunta importante. O que os nossos dados mostraram é que uma a cada
33 mortes no Brasil acontecem por doença hepática, por doença hepática de uma maneira geral, tá? É muita morte. E está no mesmo nível, igual para igual, por incrível que pareça, igual para igual acidente de carro. Agora, o que é interessante é que acidente de carro, todo dia se abre o noticiário, infelizmente, a gente vê notícias de morte por acidente de carro. E também, infelizmente, a gente não vê nada sobre as doenças hepáticas. Que coisa, né, gente? E sobre essa questão da doença hepática, quando a gente fala, tem uma campanha para falar da hepatite viral, e toda doença que envolve um vírus é aquela história, né? Como a gente se prevenir? A gente teve uma experiência boa, né? A população com relação à pandemia, que a gente lembrou de algumas coisas que a gente não fazia, como fazer a higienização correta de algumas coisas. A gente foi lembrando de situações. A máscara saiu de cena, mas também ela, de certa forma, era só um inibidor, depois era um acessório importante. Mas como é que a gente faz para se prevenir de uma hepatite viral? A hepatite alcoólica, acho que pode entrar no pacote da pergunta, mas a gente já imagina que seja dosar aí o uso do álcool. Mas e a viral? Pois é, a viral, o seguinte, primeiro a gente tem vários tipos de hepatite viral. Nós temos a hepatite A, B, C, D até E. São pelo menos 5 tipos diferentes de hepatite causada por vírus e elas têm causas diferentes. E aí a forma de você prevenir também é diferente. Por exemplo, a hepatite A, a contaminação é oral fecal. Então, isso envolve que a higienização dos alimentos, a higienização adequada, o consumo de água também tratada. Isso resolve para a hepatite A, resolve para a hepatite E também, que tem a mesma causa. Agora, a hepatite B, por exemplo, a hepatite C, a causa é contaminação por fluidos ou sangue contaminado pelo vírus. Então, aí a prevenção é diferente. Aí a prevenção envolve, por exemplo, prática sexual com segurança. Essa é uma forma de transmissão. Uso de, por exemplo, seringa estéreo, não compartilhar seringa. Então, é prevenir o contato com sangue ou fluidos que possam estar contaminados com vírus. Então, a forma de prevenção é diferente. Tem vacina para elas? Para essas doenças tem. E a que não tem vacina, tem tratamento. A hepatite que não tem a vacina até hoje, a hepatite C, por exemplo, a gente tem mais ou menos cerca de 95% de eficácia com os tratamentos fornecidos pelo SUS e que são antivirais. Essa questão da gente perceber a doença ficou claro, né? A gente ter alguns sintomas, fazer os exames e ter a situação toda. Mas acaba sendo também, ela é uma doença, né, Tchau, que é uma doença silenciosa demais, né? Porque você tem uma doença que mata igual o trânsito que a gente vê acidente todo momento e ela é silenciosa, né? Ou seja, isso diz muito da prática também farmacêutica na ponta ali de poder ser um orientador também, né? Realmente, eu acho que é importante o farmacêutico estar atento a essas, no trato com o paciente, o cliente que chega na drogaria, ele vai instruí-lo a melhor forma possível para procurar um médico, para fazer esses exames. E até a tomar o medicamento correto, né? Porque muitos Pois é. medicamentos causam também a hepatite. E se eles não são Exatamente. tomados de forma adequada, então o farmacêutico está ali na linha de frente mesmo, no contato, né? Próximo Pois ali do é, paciente, né? isso que eu estava lendo para a gente conversar aqui, que foi interessante essa história. Muitas doenças se dão pela ingestão de medicamentos de forma equivocada, né? À toa que aqui no CRF a gente tem essas campanhas, né, do uso racional de medicamentos, sempre fortes. É uma campanha nacional, né, do Conselho Federal também. Isso é um alerta importante, né? Você está tomando um remédio pensando que você está curando de uma coisa, você está arrumando mais problema na sua vida, né? Se ele não for tomado adequadamente, se for tomado por uma dose maior ou tomar o medicamento inadequado para a doença que você está tratando, então tudo isso em conjunto, você está brincando com o fígado, está puxando a morte pelo bigode, percebe? Porque o fígado ele é um órgão nobre, ele é importante para segurar a toxicidade, ele faz esse papel do bem, por exemplo, para prevenir o dano de espalhar para o resto do corpo, mas não brinca demais, sabe? Porque causa uma lesão e depois que chega num determinado estágio da doença hepática, ela é irreversível. Aí você caminha para o câncer, ou então, se você tiver sorte, para o transplante de fígado,
para a morte, né? Esse é o cenário final. Engraçado, tão curioso, é que a cocaína, por exemplo, que ela é muito associada ao problema neurológico, ela também causa problemas no fígado, né? Porque muitas drogas são metabolizadas no fígado. Então, o Aham. fígado ele é o alvo ali para receber tudo que a gente está consumindo de uma maneira ou de outra. Porque quando Então, a gente vê o crack, a cocaína, você logo imagina o problema psicológico que aquilo causa. E é no corpo inteiro, né? Você está ingerindo. É a mesma coisa de ingerir um medicamento errado. E nessa coisa de estudar, doutora, o fígado, hoje na UFMG, a senhora coordena um centro de estudos sobre o fígado, né? Como é que funciona esse centro e quais são as novidades e surpresas que esse órgão apresenta a cada pesquisa, a cada estudo? então, esse centro de estudo do fígado, ele é um centro sem fronteiras, Uhum. porque ele não tem um prédio, não tem uma localização física. Na verdade, é um centro que agrega vários profissionais, diferentes partes da saúde, e não necessariamente da saúde, temos jornalistas, temos economistas, Uhum. ou seja, pessoas que estão interessadas em entender melhor o funcionamento do fígado e disseminar esse conhecimento para a sociedade. Então, existem vários profissionais do Brasil, de várias partes do Brasil, fora do Brasil também, na Europa, nos Estados Unidos, com foco em entender o fígado, na saúde e na doença, sabe? Uhum. E isso nos coloca, às vezes, numa posição de privilégio, que, por exemplo, quando nós tivemos o surto de febre amarela em 2018, esse centro foi criado em 2017 e logo em sequência teve um surto de febre amarela aqui na região sudeste, né? Uma onda, porque a Uhum. febre amarela ela tem esse perfil assim sazonal e por fato de termos esse centro já organizado, nós conseguimos agir imediatamente e Uhum. conseguimos fazer pesquisa científica, entender como é que o vírus da febre amarela estava afetando o fígado, nortear ações públicas, políticas para transplante de órgão. Então, os pacientes que estavam acometidos por a febre amarela, eles foram colocados na lista prioritária para o transplante de órgão, que salvou vidas. Então, Uhum. conseguimos agir rápido. Então, e a mesma coisa na Covid também. Nós somos o primeiro grupo no mundo, foi só no Brasil, a mostrar os efeitos da infecção pulmonar, né, pela Covid, os efeitos que eles estavam causando no fígado. E fomos, inclusive, capa de revista com esses dois temas, tanto da febre amarela quanto o da Covid. A razão é muita gente trabalhando com o mesmo objetivo, sabe? As pessoas Uhum. interessadas em agregar o conhecimento e disseminar para a sociedade, somar. Perfeito. E essa pesquisa acaba sendo importante para a gente poder chegar lá na ponta, né? Assim como o CRF tem as pesquisas, né, Tião? Para, de alguma forma, a cada história que o fígado apresentar de novo, tá lá a turma estudando e reunindo vários especialistas, né? Isso é importante. O Conselho Regional de Farmácia eh, tem vários cursos no portal Farma, né? Então, que em todas as áreas que o farmacêutico solicitar para a gente, nós estamos empenhados a estar fornecendo as melhores informações. Pois é, isso, de certa forma, eu acho legal essa coisa do sem fronteira, sem prédio, sem cara, porque acaba que hoje o mundo é assim, né, da Exato. pesquisa. Está na nuvem, né? Tá na nuvem, tá na nuvem. E a É, Universidade Federal de Minas Gerais, ela tem uma representatividade grande, é a maior, uma das maiores universidades do mundo, né? E sempre muito bem conceituada no Brasil. Os incentivos à pesquisa acabam, né? A turma foi entendendo um pouco isso. É, a gente pode, a partir de pesquisas como um todo, a gente pode perceber que vacina é importante, o cuidado, né, ao dosar aí o medicamento, ou dosar o álcool, mas também passa por iniciativas do próprio poder público de saneamento básico, de cuidar dos locais, porque a gente está falando aí de uma doença que ela tem se a gente for fazer um recorte, ela está na pobreza Uhum. porque é quem está andando em cima de um esgoto agora, céu aberto, que ainda tem, né, a falta do Uhum. saneamento. Parece, Exato. parece simples, né? A gente está aqui no asfalto, parece que está tudo, mas tem a falta do saneamento. Ou seja, tratar essa doença passa por uma complexidade muito maior do que tomar uma vacina, deixar de tomar um medicamento, deixar de beber muito. Exato. E é isso, né? De novo, volta nessa questão aqui da conscientização, que é o que a gente está fazendo aqui agora, porque você vai orientar a população da necessidade de ter acesso à água limpa, ao saneamento básico. Isso é importante, então, na hora de votar, né? Você escolher bem os seus líderes que vão te representar nas suas necessidades. Então, essa campanha de educar, de passar o conhecimento para a população, isso tem um benefício assim, sequencial, né? Você Uhum. vai
escolhendo melhores representantes, atores políticos, para te auxiliar nas necessidades reais da população. Uhum. Agora, tudo isso é muito importante, porque, como eu falei, as doenças do fígado, a maioria dessas doenças, elas podem ser prevenidas. Então, não justifica a gente ter uma a cada 33 mortes no Brasil por doença hepática, de uma doença que você pode prevenir com essa conversa, com essa orientação, Perfeito. com o nosso voto, né? Com a nossa seriedade nas nossas ações. Então, Isso é muito importante. Tá aí. importante. A doutora falou uma coisa muito importante, né, Tião? Ou seja, 33, uma a cada 33 mortes e só passa por orientação, mais nada, só fazer o procedimento correto. É mais uma vez a importância do farmacêutico no atendimento ao paciente. O paciente chegou, ele tem que estar apto a dar a melhor informação para ele. Doutora, para a gente caminhar para o final nessa sua formação, né, que foi passando por várias questões aí, e a farmácia, né? A gente falou muito aqui do papel do farmacêutico aqui. É um profissional que está sempre na ponta das questões todas, e a gente falou muito dessa observação e tal. Na prática, o pontapé, aí principalmente a gente falando de periferia, principalmente a gente falando de pontos onde a pessoa não marca o médico com tanta frequência, o farmacêutico acaba sendo um bom apontamento. O acesso ao farmacêutico, um paciente normalmente ele tem muito mais contato com o farmacêutico do que ele pode ter com o médico. Às vezes ele nem tem com o médico e ele pode ter com o farmacêutico. Então, as pessoas também têm que estar, a população tem que estar ciente que deve procurar o farmacêutico. O farmacêutico ele é bem informado, ele é capacitado. Eu leciono para o curso de farmácia, por exemplo, eu costumo dizer para os meus alunos que é o curso mais difícil que tem, da área biológica. Porque a quantidade de conhecimento e a bagagem que o farmacêutico tem, e ele tem um potencial enorme de orientar o paciente. Ele tem contato muito mais direto com o paciente do que um próprio médico. E a frequência com que o farmacêutico pode ver um paciente é muito maior do que o médico. Então, o papel do farmacêutico aí na prevenção dessas doenças eu acho que é espetacular. E a população tem que estar ciente. Olha, procure farmacêutico. Toda farmácia tem lá o farmacêutico. Procure farmacêutico. Seja atendido pelo farmacêutico. Doutora, para terminar, quero te agradecer mais uma vez pela presença aqui no nosso podcast. E quem quiser te encontrar aí pelas redes sociais, quiser continuar esse papo e principalmente saber também do grupo de estudo sobre o fígado, como é que faz? Então, primeiro, obrigada mais uma vez pela gentileza, pelo convite. E quem tiver interessado em saber mais sobre o fígado, procure a gente nas redes sociais. Você vai procurar Centro de Estudo do Fígado, da UFMG. Nós somos uma universidade pública, todos vocês têm acesso à universidade, podem nos procurar e nós podemos ampliar a conversa de várias maneiras, com bate-papo, com estudo científico, da maneira que a pessoa estiver interessada. Doutora, e aquele recado, né? Vacina fundamental. Então, se eu puder deixar um recado aqui para vocês, ouvintes, eu diria, gente, vacinem. Existem vacinas para várias das hepatites virais, as vacinas são eficazes, elas são eficientes, elas são gratuitas, elas estão no programa do SUS, e também hábitos saudáveis de alimentação, com higienização, água, não beber água contaminada, água que está em dúvida, e prática sexual também com cautela, com proteção, porque são as formas de contrair a doença, doenças que podem ser prevenidas. É isso aí, gente. Doutora Maria de Fátima Leite esteve aqui com a gente, farmacêutica, ela que tem doutorado, pós-doutorado, mas está ali na luta sempre, hoje também como professora. Quero agradecer também ao Sebastião Ferreira, nosso diretor tesoureiro do CRF-MG, pela participação. Obrigado, viu? Um prazer estar aqui novamente. Bacana. E a gente vai se despedindo e agradecendo a você, lembrando que este programa ele faz parte de uma série de tantos outros que já estão disponíveis nas nossas plataformas, principalmente no YouTube. Você acompanha esse e outros temas. A gente volta numa próxima edição com o nosso podcast do CRF-MG. Valeu!